Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós temos a aula 5 da frente 3D sobre triângulo retângulo e quadriláteros. Essa é uma aula bastante extensa que une dois grandes assuntos da geometria plana, então vamos tentar passar rapidamente por esses assuntos, já que eles são, na sua maioria, revisionais. Começando então pelas relações métricas no triângulo retângulo, eu vou tentar dar uma noção de onde surgem essas relações. Temos um triângulo retângulo ABC, reto em A, podemos traçar a altura com relação à hipotenusa BC, e assim dividimos esse triângulo amarelo em outros dois triângulos menores, o triângulo verde ABH e o triângulo azul AHC. Os triângulos amarelo e verde são semelhantes? Sim, pelo caso ângulo-ângulo. Ambos possuem um ângulo reto e compartilham desse ângulo do vértice B. Os triângulos amarelo e azul são semelhantes? Sim, também pelo caso ângulo-ângulo. Eles também compartilham do ângulo reto e do ângulo aqui no vértice C. E os triângulos verde e azul são semelhantes? Nesse caso, a gente precisa reparar que no triângulo verde nós temos o ângulo 1 risquinho e o ângulo reto. No triângulo azul nós temos também o ângulo reto e o ângulo 2 risquinhos. Mas se repararmos no triângulo amarelo, os ângulos 1 risquinho, 2 risquinhos e de 90 graus formam a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a gente consegue concluir que esse ângulo aqui no vértice A do triângulo verde é o ângulo 2 risquinhos, assim como no triângulo azul, esse ângulo aqui no vértice A é o ângulo 1 risquinho. E desse modo, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Outra coisa que a gente vai deixar definido aqui são esses segmentos que temos aí nesse triângulo retângulo amarelo. Temos A como sendo a hipotenusa e os lados B e C os catetos. O H, como já dito anteriormente, vai ser a altura desse triângulo retângulo. E esses segmentos M e N serão as projeções ortogonais dos catetos. O M é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa e o N é a projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa. E aí a gente vai usar semelhanças de triângulos para poder determinar uma relação entre essas medidas. Voltando então com os triângulos verde e azul, a gente transfere essas letras para os devidos lados dos seus triângulos. Limpando então um pouco a informação sobre o triângulo amarelo, eu vou reposicionar esses triângulos de tal forma que eles fiquem na mesma posição e fique mais fácil de ver quais lados são correspondentes. Tomando então apenas o triângulo amarelo e o azul, a gente vai fazer a relação que há entre as hipotenusas e os catetos menores. Pela semelhança de triângulos, então podemos escrever que A está para B, assim como C está para H. E fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai obter a relação de que A vezes H é igual a B vezes C. E o que isso significa no nosso triângulo amarelo? Significa que a multiplicação dos catetos é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua altura. Ainda com os mesmos triângulos amarelo e azul, podemos fazer as relações entre as hipotenusas e os catetos maiores. Então, teremos que o A está para B, assim como o B está para M. E pela multiplicação cruzada, a gente obtém a relação que B ao quadrado é igual a A vezes M. O que isso significa no nosso triângulo grande? Significa que a medida do cateto ao quadrado é igual à multiplicação da medida da hipotenusa pela sua projeção. Utilizando agora a relação que há entre o triângulo amarelo e o triângulo verde, e as hipotenusas e os catetos menores, temos que A está para C, assim como C está para N. E a gente obtém uma relação muito parecida com a anterior, que diz que C ao quadrado é igual a A vezes N. No triângulo amarelo, a gente tem que a medida do cateto C ao quadrado é igual à multiplicação da medida de A por N, da hipotenusa pela sua projeção. Então, perceba que essa é uma relação muito parecida com a anterior, apenas trocamos a relação do cateto e a sua projeção. E, por fim, tomando a semelhança que há entre os triângulos verde e azul, relacionando então os catetos, teremos que M está para H, assim como H está para o N. E multiplicando cruzado, a gente obtém a expressão H ao quadrado igual a M vezes N. Que no triângulo grande, a gente traduz isso como a medida da altura ao quadrado é igual à multiplicação da medida das projeções. E, em resumo, nós teremos essas 4 relações métricas no triângulo retângulo. E aqui um rápido exercício para você ver um exemplo de aplicação dessas relações. Começamos aqui conhecendo uma medida de um dos catetos e a medida da hipotenusa. O primeiro passo que a gente pode realizar aqui
é tentar descobrir o valor desse n, utilizando então a relação c² é igual a vezes n, onde c é a medida do cateto e o a é a medida da hipotenusa. E assim a gente descobre que o n vale 9. Uma vez que você descobriu o valor dessa projeção n, fica fácil de descobrir quanto vale essa projeção m. Basta fazer a diferença da hipotenusa pela projeção n. O próximo passo que a gente poderia tomar é descobrir o valor desse cateto b, utilizando a relação b² igual a vezes m. O b a gente não conhece, mas a gente conhece a hipotenusa a e o cateto m. Então, substituindo os valores, a gente consegue que b equivale a 20. E, por fim, faltou descobrir o valor de h, que você pode obter através da relação h² igual a m vezes n. Conhecemos o m, conhecemos o n, então basta substituir na expressão e calcular, descobrindo então que o h é igual a 12. Aqui vale fazer uma observação que para descobrir o valor desse h, você também poderia usar essa relação de a vezes h igual a b vezes c, uma vez que a gente já tem os valores de a, b e c. Existem vários caminhos possíveis para se descobrirem esses valores nesse triângulo, porém todos eles vão passar por essas relações métricas. E tomando essas duas relações, b² igual a a vezes m e c² igual a vezes n, e somando essas igualdades, ou seja, somando o termo da esquerda com o termo da esquerda e o da direita com o da direita, a gente obtém a expressão b² mais c² igual a am mais a n. E aqui perceba que nós temos um fator comum em ambas as parcelas, que é o a. Colocando esse a em evidência, nós teremos a vezes m mais n. Mas, se você perceber pelo desenho, o m mais o n vai gerar o próprio a. E assim teremos a vezes a, ou seja, a ao quadrado. Portanto, temos uma nova demonstração do nosso famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, como eu já falei diversas vezes em sala de aula, é o teorema que mais possui demonstrações dentro da matemática. E você acabou de conhecer mais uma delas. O nosso capítulo segue falando de triângulos pitagóricos, e o triângulo pitagórico mais famoso é o triângulo 3, 4, 5. E ele enfatiza que todos os múltiplos de 3, 4, 5 também serão considerados triângulos pitagóricos. Porém, não são só esses que existem. Por exemplo, o triângulo 5, 12 e 13 também é um triângulo pitagórico, também obedece à relação do Teorema de Pitágoras. Portanto, todos os múltiplos de 5, 12 e 13 também serão triângulos pitagóricos. E existem muitos outros triângulos pitagóricos. Eu dei mais um exemplo aqui, que é o 7, 24 e 25. Você pode encontrar esses e muito mais triângulos pitagóricos na própria Wikipédia, quando você procurar por terno pitagórico. Lá tem a fórmula de Euclides, que tem uma relação para você encontrar esses termos pitagóricos. E lembrando também que a área do triângulo a gente calcula como base vezes altura dividido por 2. Num triângulo retângulo, você pode usar os catetos como base e altura, ou então a própria hipotenusa e a altura com relação a essa hipotenusa. Com isso, temos uma situação para resolver na página 3, que diz: a razão entre as medidas dos catetos de um triângulo retângulo é 4/3. Se a hipotenusa mede 30 metros, então o perímetro do triângulo em metros é... Eu esbocei então um triângulo retângulo qualquer, com a hipotenusa 30 metros e os catetos B e C. Como dito no enunciado, a razão entre os catetos é 4/3, ou seja, B sobre C é 4/3. E aí você poderia isolar uma dessas variáveis, ficando então, por exemplo, com B igual a 4/3 de C. Utilizando então o Teorema de Pitágoras e essa relação que a gente acabou de descobrir entre B e C, você pode fazer uma substituição, ficando então com uma igualdade e apenas uma variável. Neste caso, a variável C. Efetuando as operações, você vai descobrir que o C equivale a 18. Uma vez que você descobriu o valor de C, 18, você pode voltar nessa relação de que B equivale a 4/3 de C, substituir o C e descobrir o valor de B, que é 24. E daí, você pode calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados. Portanto, a resposta correta é 72. Existe uma outra maneira mais rápida de fazer esse exercício. Você tem um triângulo com a hipotenusa 30 e os catetos B e C, e você sabe que a razão entre os catetos B e C é 4/3. Mas esse 4/3 pode ser um múltiplo de 4 e um múltiplo de 3.
E aí você vai perceber que esse triângulo é um triângulo pitagórico, o triângulo 3, 4, 5. Portanto, esse 30 metros ele tem que equivaler a um múltiplo de 5. E aí a gente pode concluir que esse K equivale a 6. E aí você segue então para determinar os valores de B e C, uma vez que você sabe o valor desse K. E conclui que o perímetro é a soma desses lados que você acabou de descobrir. A segunda situação para resolver diz: uma corda de 3,9 metros de comprimento conecta um ponto na base de um bloco de madeira a uma polia localizada no alto de uma elevação, conforme o esquema abaixo. Observe que o ponto mais alto dessa polia está a 1,5 metros acima do plano em que o bloco desliza. Caso a corda seja puxada 1,4 metros na direção indicada abaixo, a distância x que o bloco deslizará será de... Uma primeira medida que a gente já pode determinar é esse valor de z, que é o cateto desse triângulo retângulo vermelho. Você pode utilizar o teorema de Pitágoras ou simplesmente perceber que esse também é um triângulo pitagórico, 5, 13, e aqui, portanto, vai ser um múltiplo de 12. Como todos eles são múltiplos de 0,3, então esse z também vai ser 0,3 vezes o 12, ou seja, o z igual a 3,6. Depois que a corda é puxada, então esse triângulo vai ter um deslocamento x, portanto nós vamos formar um novo triângulo, o triângulo azul, e que a gente pode determinar esse novo cateto que eu vou chamar de y. E aqui a gente pode seguir a mesma ideia, também vai formar um outro triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Portanto, esse y ele vai ser esse 0,5 vezes o 4. Logo, o y equivale a 2. E aí, uma vez que você descobriu o valor de z e de y, esse valor de x é a diferença que há de z e y. Portanto, 3,6 menos 2 dá o 1,6, que a resposta é a letra C. Agora vamos seguir para quadriláteros. Relembrando alguns conceitos que a gente já viu sobre polígonos, nos quadriláteros temos que a soma dos ângulos internos equivale a 360, a soma dos ângulos externos equivale também a 360 e eles possuem duas diagonais. Dentro dos quadriláteros, nós temos o que a gente chama de quadriláteros notáveis. São aqueles quadriláteros que procuram algum certo tipo de regularidade. Então, a primeira regularidade que a gente pode formar é deixar dois desses lados paralelos. E no momento que isso acontece, a gente chama esse quadrilátero de trapézio. E uma das propriedades do trapézio é que ele possui pares de ângulos suplementares. Então, esse ângulo A ele é suplementar ao ângulo D, assim como esse ângulo B é suplementar ao ângulo C. E a fórmula da área do trapézio, a gente vai lembrar que é a base maior mais a base menor vezes a altura, que é a distância entre essas bases, dividido por 2. Dentro dos trapézios temos uma classificação. O trapézio pode ser isósceles, quando os lados transversais possuem as mesmas medidas. Pode ser um trapézio retângulo, quando ele possui dois ângulos retos. Ou trapézio escaleno, quando os lados transversais possuem medidas diferentes. Na página 6, temos a situação para resolver 5, que diz: uma pessoa pretende adquirir um terreno de esquina para construir sua casa, porém ela não sabe a área do terreno. As únicas informações disponíveis são que o terreno possui o formato de um trapézio retângulo, com um dos lados medindo 10 metros e o outro medindo 24 metros. Além disso, o ângulo entre os lados é de 120 graus, conforme a figura abaixo. Qual é a área desse terreno? E ele pede para considerar a raiz de 3 como 1,73. Uma primeira medida que a gente pode tomar aqui é traçar esse segmento tal que divida esse trapézio em um retângulo e um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo é possível determinar as medidas de x e de y como notificado aqui na figura. Para determinar essa medida de x, a gente vai usar a relação do cosseno. Então, cosseno de 30 graus é cateto adjacente x sobre a hipotenusa 24. Sabendo que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2 e utilizando a raiz de 3 como 1,73, temos que o x equivale a 20,76. E para descobrir o valor de y, a gente pode usar a relação do seno. Então, seno de 30 graus é o cateto oposto y sobre a hipotenusa 24. Seno de 30 graus é 1/2, e aí você vai descobrir que o y equivale a 12. Portanto, a gente consegue determinar as medidas faltantes desse trapézio, e note que esse y somado com esse 10 metros vai formar essa base maior, e assim a gente consegue calcular a área fazendo a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. O 22 mais o 10 vezes o 20,76 dividido por 2. E obteremos então 332,16 metros quadrados, a alternativa letra E.
A próxima tentativa de deixar o quadrilátero mais regular é deixar os outros dois lados opostos também paralelos. E assim teremos então os paralelogramos. E como propriedades nós temos que os lados opostos serão congruentes, ou seja, têm mesmas medidas, e os ângulos opostos também são congruentes. Então, por exemplo, esse ângulo D ele tem a mesma medida que esse ângulo B. E esse ângulo C tem a mesma medida que esse ângulo A. E as diagonais vão se interceptar nos seus devidos pontos médios. Para calcular a área de um paralelogramo, a gente faz a base vezes a altura, que será a distância que há entre esses lados paralelos. Se você fizer com que um paralelogramo tenha os 4 ângulos congruentes, ou seja, os 4 ângulos de 90 graus, você vai obter então um retângulo. E uma propriedade que ele traz é que as diagonais terão mesmas medidas. E a área do retângulo também pode ser calculada como base vezes altura. Se em um paralelogramo você fizer com que ele tenha todos os lados com a mesma medida, então você vai ter um losango. Como características, a gente tem diagonais perpendiculares e essas diagonais também serão bissetrizes desses ângulos internos, ou seja, eles dividem os ângulos ao meio. E uma fórmula diferente que a gente tem para calcular a área desse losango é fazer a medida da diagonal maior vezes a medida da diagonal menor e dividir por 2. E as situações para resolver 3 da página 5 pede justamente para você deduzir essa fórmula da área do losango. E não é muito difícil de fazer isso. Então eu peguei um losango e determinei que essa medida x será a metade da diagonal menor e essa medida y vai ser a metade da diagonal maior. Podemos dizer então que a área desse losango é 4 vezes a área desse triângulo. E como a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, temos que a área do triângulo vai ser 4 vezes x vezes y dividido por 2. Aqui você pode simplificar o 4 com o 2, restando então 2 vezes x vezes y. Aí a gente pode substituir o x e o y pela diagonal menor dividido por 2 e diagonal maior dividido por 2, respectivamente. Podemos fazer mais uma simplificação e aí resta a fórmula da diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. E quando você une essas duas características do losango e do retângulo, você obtém então o quadrado, que é o quadrilátero regular. E por ele ser uma união de todas as características dos quadriláteros notáveis anteriores, ele vai carregar todas as propriedades que a gente viu até agora. E a gente pode calcular a área de um quadrado fazendo base vezes altura. Como essas duas medidas são iguais, então a gente pode dizer que a área do quadrado é um lado ao quadrado. E a última situação para resolver que a gente tem desse capítulo é a 4, que diz que um retângulo está inscrito em um círculo de 5 cm de raio e o perímetro do retângulo é de 28 cm. Calcule em centímetros quadrados a área desse retângulo. Primeiro, podemos fazer um desenho esquemático da situação. Note que se o retângulo está inscrito, esse raio vai corresponder à metade da diagonal desse retângulo. Portanto, nós teremos aí a diagonal de 10 cm, que vai equivaler ao diâmetro dessa circunferência. Dessa forma, a gente acabou montando um triângulo retângulo, que a gente pode chamar esses catetos de x e y. E aí, pelo Pitágoras, nós temos uma relação que x ao quadrado mais y ao quadrado equivale a 10 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100. E utilizando a informação do perímetro, que é a soma dos lados do retângulo, temos que 2x mais 2y equivale a 28, e se simplificar essa expressão por 2, temos que x mais y é igual a 14. E aí chegamos num sistema de equações não linear, mas a gente consegue resolver isso aí por substituição. Vamos pegar a segunda equação, x mais y é igual a 14, e isolar o y, passando esse x para o outro lado da igualdade, negativo. Temos que o y é igual a 14 menos x. E aí a gente recorre à primeira equação fazendo a substituição do y. Portanto, temos x ao quadrado mais o 14 menos x ao quadrado é igual a 100. Tomando cuidado para realizar o produto notável e isolando aqui as variáveis, você vai ter uma equação polinomial do segundo grau e obtendo dois valores para x igual a 6 e x igual a 8. Note que se você usar x igual a 6, pela relação do y anterior, você vai encontrar que y é igual a 8. Mas se você usar x igual a 8, você vai encontrar que o y é igual a 6. Portanto, o nosso retângulo terá dimensões 6 por 8. E assim a gente consegue calcular a área do retângulo fazendo 6 vezes 8 igual a 48 centímetros quadrados. Em resumo,
Os quadriláteros notáveis podem ser classificados da seguinte maneira. Primeiramente, temos o trapézio. Dentro dos trapézios, temos os paralelogramos. Os paralelogramos se dividem em duas classificações, retângulo ou losango. E se você tiver a união dessas duas características, você forma o quadrado. Fechou, galera? Então, partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo referência da apostila e resolvam os exercícios. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las na próxima live. No mais, um grande beijo e abraço e até a próxima. Tchau!